A pergunta, o que é o santuário? É claramente respondida nas Escrituras. O termo santuário, conforme empregado na Bíblia, refere-se primeiramente ao tabernáculo construído por Moisés, como figura das coisas celestiais, e, em segundo lugar, ao verdadeiro tabernáculo, no céu, para a qual o santuário terrestre apontava. Com a morte de Cristo, terminou o serviço tipológico. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário da nova aliança. E como a profecia de Daniel 8,14 se cumpre nessa dispensação, o santuário ao qual ela se refere deve ser o santuário do novo concerto. Quando terminaram os 2.300 dias, em 1844, já por muitos séculos não havia santuário na terra. Por isso, a profecia até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, aponta inquestionavelmente para o santuário do céu. Contudo, ainda falta responder à questão mais importante. O que é a purificação do santuário? As Escrituras do Antigo Testamento declaram que havia uma cerimônia dessa natureza com relação ao santuário terrestre. Mas será que no céu há alguma coisa que precisa ser purificada? O capítulo 9 de Hebreus menciona claramente a purificação de ambos os santuários, o terrestre e o celestial. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com sangue de animais, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, ou seja, com o precioso sangue de Cristo. Depois de sua ascensão, nosso Salvador começou a obra como sumo sacerdote. Paulo escreveu: Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. No sexto século, o papado foi solidamente estabelecido. A sede de seu poderio foi fixada na cidade imperial e o bispo de Roma foi declarado o dirigente de toda a igreja. O paganismo cedeu lugar ao papado. O dragão tinha dado à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E começaram então os 1260 anos de opressão papal, preditos nas profecias de Daniel e João. Os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar sua integridade e aceitar o culto e as cerimônias papais, ou passar a vida nas masmorras, sofrer a morte por meio de instrumentos de tortura, pela fogueira ou pelo machado do carrasco. Desencadeou-se a perseguição aos fiéis, com maior fúria do que nunca, e o mundo se tornou um vasto campo de batalha. Um estudo da Bíblia feito com oração mostraria aos protestantes o verdadeiro caráter do papado e os faria abominá-lo e evitá-lo. Mas muitos são tão sábios aos próprios olhos que não sentem necessidade de buscar humildemente a Deus para que possam ser levados à verdade. Embora se orgulhem de sua cultura, são ignorantes tanto sobre as Escrituras quanto a respeito do poder de Deus. Precisam de algum meio para acalmar sua consciência e acabam buscando o que é menos espiritual e humilhante. O que desejam é um modo de esquecer Deus, mas que pareça recordá-lo. O papado responde perfeitamente às necessidades de todas essas pessoas. Ele é adequado a duas classes de seres humanos, que abarcam quase todo o mundo: os que desejam se salvar pelos próprios méritos e os que desejam ser salvos em seus pecados. Esse é o segredo do poder papal. A ascensão da Igreja de Roma ao poder assimilou o início da Idade Escura. À medida que seu poder aumentava, as trevas se tornavam mais densas. A fé foi transferida de Cristo, o verdadeiro fundamento, para o Papa de Roma. Em vez de confiar no Filho de Deus para perdão dos pecados e para a salvação eterna, o povo olhava para o Papa e para os sacerdotes e prelados, a quem o pontífice delegava autoridade. Era ensinado a eles que o Papa era seu mediador e que ninguém poderia se aproximar de Deus a não ser por seu intermédio. E mais ainda, que ele ficava para eles em lugar de Deus e deveria, portanto, ser rigorosamente obedecido. Qualquer desvio de suas exigências era motivo suficiente para se infligir a mais severa punição ao corpo e à alma dos divergentes. Assim, a mente do povo se desviava de Deus para homens falíveis, que erravam e eram cruéis, e mais ainda, para o próprio príncipe das trevas, que por meio deles exercia seu poder.
O pecado se disfarçava sob o manto da santidade. Quando as escrituras são suprimidas e o homem passa a se considerar supremo, só podemos esperar fraudes, enganos e injustiça degradante. Com a elevação das leis e tradições humanas, ficou evidente a corrupção que sempre resulta de se deixar de lado a lei de Deus. Portanto, os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de Cristo vir à Terra, quando terminaram em 1984 os 2.300 dias, ele entrou então no lugar santíssimo do santuário celestial para executar a obra final da expiação, preparatória para sua vinda. Tanto a profecia de Daniel 8,14 como a primeira mensagem do anjo, temei a Deus e dai-lhe glória, pois vindo é a hora de seu juízo, apontavam para o ministério de Cristo, no Santo dos Santos, para o juízo de investigação, e não para a vinda de Cristo, para a redenção de seu povo e destruição dos ímpios. Cristo viera não à terra, mas como estava representado na sombra ao lugar santíssimo do santuário celestial.